Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Estamos aqui retomando as nossas reflexões na palavra de Deus. Estamos vendo aí o Sermão do Monte. Vamos dar continuidade. Estamos aqui no capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 ao 23. Vamos trabalhar esse texto, onde Jesus vai ensinar sobre os falsos profetas. Amém? Portanto, vamos retomar aqui as nossas reflexões no livro de Mateus. Quero lembrar você, estamos num período político e você tem uma escolha a fazer, tá certo? Se você quer um país socialista, comunista, continue com a esquerda. Se você quer um país liberal, onde vai ter liberdade, um país liberal conservador, que respeita a família, a pátria, a Bíblia e Deus, então você tem uma escolha aí a fazer. Amém? Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis, colhem-se porventuras uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é o Império Romano dominando, Israel esperando um rei. E esses fatos já aconteceram. Vamos aqui à reflexão da palavra do Senhor, aprender com a palavra de Deus para nós hoje. Versículo 15 começa assim: Acautelai-vos dos falsos profetas. Primeira coisa, Jesus deixa bem claro que existem falsos profetas. Amém? Então, assim, isso fica bem claro que Jesus fala que existem falsos profetas e ele manda nos acautelarmos deles. Amém? Agora, como é que nós podemos identificar um falso profeta? Estamos falando aqui, amado, com relação à fé em Cristo, ao cristianismo puro que confessa Jesus como Senhor e Salvador, tá certo? Então, como é que nós podemos identificar um falso profeta com relação ao cristianismo? É que se esse profeta não confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para Cristo e para o cristianismo, ele é um falso profeta. Amém? Isso é muito fácil de entender, tá certo? Então, primeira coisa assim, quer dizer, você não se impressione com o que os profetas dizem, né? Parece aí bem vestido, falando bem, com uma coisa bem interessante, assim, que chama a atenção. Primeira coisa é essa mesmo. Para Cristo e para o cristianismo, para o cristão convertido a Jesus, o falso profeta, se ele não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, ele é falso. Se ele crê em outra coisa, misturado com outra coisa, é falso profeta, tá certo? Então, Jesus manda nos acautelarmos dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles querem impressionar pela sua religiosidade, pelo seu poder, né? Então, ele quer impressionar. Então, Jesus vai estar chamando a atenção para isso, tá certo? E o texto vai continuar dizendo que eles se vos apresentam disfarçado em ovelhas. Jesus chama os cristãos convertidos de ovelhas. Ele diz que a ovelha ouve a sua voz e vai segui-lo, tá certo? Então, para Cristo, eles são dissimulados, ou seja, eles usam qualquer disfarce para parecer ovelhas, para parecer como filhos de Deus. Tá certo? Então, eles vão usar de dissimulações para parecer como ovelha de Jesus. Longas vestes, né? Longos vestidos aí, filatélios, bata de estopa, né? Você tem para todo gosto aí, tá certo? Roupas brancas, sempre brancas, né? Assim, para impressionar. E coisas similares, assim, para causar impressão pelo exterior. Porque estão disfarçados, são dissimulados. Parecem ovelhas, mas não são ovelhas. Amém? Então não se impressione com a aparência. Procure enxergar com os olhos da fé a essência. O que há dentro dessa pessoa com relação à fé
em Jesus Cristo. Amém? Portanto, quando eles se apresentam disfarçados como ovelhas, eles são dissimulados. Vão usar de toda a aparência externa possível para lhe impressionar. E o texto vai continuar dizendo assim: mas por dentro são lobos roubadores. Claro, Jesus chamou essa turma em outro texto de sepulcro caiado, tá certo? Por dentro só é podridão, mentira, falsidade. Portanto, Cristo ele vai identificar que assim a marca indelével de um falso profeta é o seu interesse egoísta, uma boa aparência, mas na realidade ele quer usurpar de você, usar de você para o seu próprio egoísmo, porque ele é falso profeta. Ele não quer seu bem-estar, ele quer lhe usar. Portanto, ele é lobo roubador. Ele tem aparência, mas é só aparência, tá certo? Portanto, não se preocupa com os outros, eles não vão estar preocupados com o bem-estar dos outros, eles querem tirar vantagem de você de alguma forma. Vantagem financeira, vantagem religiosa, de qualquer jeito, de alguma forma. Vantagem espiritual, para parecer mais espiritual do que você. Amém? Portanto, Jesus vai dizer que eles são lobos roubadores, mas o fato é que eles não pregam a verdade básica do Evangelho, que é a fé salvadora, e nem muito menos creem em Cristo como Senhor exclusivo da sua vida. Isso são falsos profetas. Amém? E o versículo 16 vai terminar dizendo assim: pelos frutos os conhecereis. Ora, quando o Cristo fala de frutos, assim, nós temos que olhar a Bíblia como um todo. Eu entendo que ele vai estar falando do fruto do Espírito, tá certo? Que Paulo vai ensinar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, onde Paulo vai falar do fruto do Espírito, que ele vai dizer assim, eu vou ler Gálatas 2, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se eu fosse explicar isso aqui, é muita coisa, mas você fica com a leitura, tá certo? Portanto, o que Cristo vai dizer é desse fruto. Se não tem amor pelas pessoas, se não tem uma longanimidade, olha, se não tem, assim, bondade, só quer usar de você, usurpar de você, isso é um falso profeta, tá certo? Estou me lembrando aqui das indulgências da era do cristianismo aí nos séculos passados, da indulgência, né, que você tinha que pagar para ser perdoado. Isso é falso o cristianismo, tá certo? E o versículo 26 vai terminar dizendo assim: colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então o Cristo ele vai usar, isso é um adágio popular utilizado na época para definir um falso profeta, assim, um pregador falso. Os gnósticos já existiam lá no começo, tá certo? E assim, amado, por causa da sutileza do falso profeta, nós nem sempre vamos poder identificá-los pela sua aparência externa, tá certo? Olha a folhagem, né? Me lembro aqui da figueira cheia de folha e não tinha figos, tá certo? Olha a folhagem, mas não tem fruto. Então você olha o exterior, mas interna não tem a verdade do evangelho como ela deve ser vivida, tá certo? Portanto, Jesus ele vai identificar um falso por essa sutileza externa. Aí nós nem sempre podemos identificar pelo externo, né? Tá bem vestido, um terno aí de alta qualidade, tá certo? Então, um saco de estopa aí bem enfeitado, né? E um monte de coisa. Uma roupa branca parecendo Iemanjá, tá certo? Então, coisas que vão lhe impressionar e você não vai identificar um falso profeta pela sua visão externa, você vai identificar esse falso profeta pelo interno que há nele, tá certo? Portanto, eu quero dizer isso. Assim, por isso, nós precisamos verificar, amado, os frutos que eles produzem. Ou seja, eu vou dizer isso aqui: se eles vivem o que pregam e se eles pregam o que vivem, tá certo?
Eu vejo muita gente dizendo assim: jogue seu óculos aí que você vai ser curado da vista. Mas eu não vejo canalha jogar o seu próprio óculos. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ainda faz milagre, porque Deus é bom. E para as pessoas que estão crendo, ele faz. Mas você não vê o cara. Você vê pessoas dizendo assim: dê o seu dinheiro que amanhã você tem mais. Mas você não vê o safado dando o dinheiro dele a ninguém. É falso profeta. Amém? Porque não prega a base do evangelho, que é a fé salvadora em Jesus Cristo. Depois vem todo outro processo. Amém, querido? Então não se engane com o falso profeta. Ele vai ter a aparência bonita, mas ele não vai produzir fruto do Espírito digno da revelação da graça de Deus. Amém? Ainda estou um pouco rouco, tive esses dias aí fora, mas vamos lá. Jesus é lindo, vai nos abençoar. Deixei eu ler isso aqui para você. Não é tão difícil identificar um falso profeta, tá certo? É só perguntar se ele crê e confessa Cristo como seu Senhor, único Senhor e único Salvador. Se ele confessar, louvado seja Deus. Se ele fizer besteira, aí é com ele Deus, tá certo? Então, cuidado com os falsos profetas. Eles colocam muitas coisas antes de Jesus ou em pé de igualdade com Jesus. Um profeta verdadeiro, ele tem Jesus como exclusividade e a palavra de Deus como centro da sua vida. Deus te abençoe, tenha um bom dia e o Senhor seja contigo, que tua casa te abençoe, em nome de Jesus. E o Senhor possa, assim, graciosamente te abençoar nesse dia. Amém. Salve o Brasil, Senhor.